Sabes aquela fase em que tu andavas a fazer vídeos para o teu Instagram? Fazias uma espécie de um sketch Sim. todas as semanas para o teu Instagram. A diferença entre o Manel dessa altura e a Rebeca Caldeira não é muito grande. Eras um criador de conteúdos. Não, nem me arrogo dessa diferença. Eu acho que esse é um guarda-chuva que mete toda a gente, né? No fundo, se estás nas redes a pôr vídeos, enquadras-te nessa categoria de criador de conteúdos. Depois, Sim. a diferença é difícil arranjar agora uma diferenciação que nos deixe com muito prestígio. Lá está, por isso é que uma pessoa continua a fazer stand-up, não é? Porque stand-up é de certeza que és humorista. Não Sim, dá quando fazes stand-up, pronto, és humorista. Mas, por exemplo, qual é a diferença entre os primos e a It's Lilix, que está no OnlyFans? Criadores de conteúdo. São criadores de conteúdos. Não há. Não há diferença absolutamente nenhuma. Se isto não é uma boa maneira de começar o nosso podcast, eu não sei o que é que será. Olá! O meu nome é Guilherme Fonseca e isto é Má Ideia. Comigo eu tenho Manuel Cardoso, um dos meus humoristas favoritos, apesar da maneira estupidíssima como ele agarra em canetas. Queres mostrar isso Quero. ao teu Porquê é que tu auditório? achas que eu tenho aqui esta caneta? Isto é excelente para quem está a ouvir só o áudio, mas podem sempre passar no YouTube. Manel, mostra como é que tu, sendo guionista, tu ganhas a vida Pode a haver uma escrever. descrição, sabes que estão para integrares os ouvintes, as pessoas que só estão a ouvir, não é? Descreve enquanto... Ok, então eu vou relatando. Se estiveres aí, podes-me emprestar o teu caderno durante Posso, sim, uns senhora? segundos. Força. Sabes que lá está, isso é uma das razões, já podemos desenvolver essa conversa a seguir, mas eu tenho uma vida criativa muito digitalizada, não é? Sem dúvida nenhuma. Notas do telefone. Mas, portanto, ou seja, isto é a caneta, não é? Uma caneta, uma Bic normal. E, portanto, as pessoas normais, como é que fazem? Não tens de me explicar. Portanto, É que tu nem sabes bem, é muito engraçado. não, as pessoas normais agarram, é o quê? Fazem uma espécie, como se houvesse aqui uma borrachinha, não é? Um cubo na ponta da caneta e depois dobram a mão. É muito engraçado, eu espero mesmo que as pessoas estejam a ver isto, porque é o desconforto que ele tem. É que começa com uma espécie de um mini nhecos. É um nhecos que tu estás a fazer com a caneta mas na não ponta. é? Faz lá. Só para ter aqui um benchmarking. É isto. É pôr a caneta no meio destes 3 dedos e escrever. É como se tivesse, ou seja, é o mesmo gesto de agarrar uma moeda para raspar uma raspadinha. Mais ou menos. Essa a tua referência. Não, mas eu. é. Se eu agarrasse uma moeda para raspar... Exatamente. É parecido a escrever, pronto. Exatamente. Eu trato... Sabes que para mim a escrita é um trabalho de sapo, é um trabalho de limpeza, é um trabalho de faxina. Então eu agarro na caneta como se fosse uma vassoura, como se estivesse a abraçar uma vassoura. Atenção, isto não faz qualquer espécie de sentido. Para quem está só a ouvir, o Manel tem a ponta da caneta entre o dedo médio e o dedo anular. Assim, está repousada aqui como se fosse, portanto, entre as pernas destes 2 dedos. Exatamente. O mindinho não conta para o totobola. Não, o mindinho é irrelevante na espécie de esquisita que está a acontecer à minha frente. O polegar tem a mão na cintura. Exatamente. O polegar está no equador da caneta, vamos dizer assim. E o indicador está a abraçar, não é? Tem como se estivesse a tirar uma fotografia. Exatamente. Tem o braço por cima do ombro da caneta. Exatamente. E tu escreves dessa maneira à mão. Isto é estupidíssimo. Desde sempre houve, lá está, tentativas de correção através da colocação da tal borracha, tanto no lápis como na caneta na escola, mas revelaram-se infrutíferas. Já tive médicos a tirar, perceberam que eu escrevia assim, a tirar fotografias para investigação científica. Mas... Tu foste um caso de estudo da comunidade médica. Espero ajudar, certeza que não estou sozinho. Lá está, ouvintes de Uma Ideia. Se escreverem de forma divergente, mandem para cá. Não te metas com as divergências. Não, foi só divergente. Isso é só eu estúpido. não disse neuro, eu disse só... como é que será? Qual é que é o prefixo de escrita, não é? Não tenho essa cultura. Pois, também não tenho. Depois nós pomos aqui a passar em rodapé, assim, se nos lembrarmos de alguma coisa inteligente. Datilonivergente? Não sei. Datilonivergente. Eu sou mas datilografar é as teclas, não pode típico. ser. Pois é. Grafodivergente. É isso. Exatamente. Tu és grafodivergente, eu sou grafotípico. Exatamente. Eu escrevo de uma maneira completamente normal. E não, mas as fotos que te tiraram em relação à maneira como tu seguras uma caneta, chegou-se a comunidade científica chegou a alguma conclusão? Não, aquilo depois eles não dizem. Aquilo uma pessoa agora eventualmente há de ajudar pessoas no futuro, mas não... És um caso que daqui a 50 anos alguém vai dizer, peraí, assim como sou tu, havia a doença de Cardoso, a doença de Cardoso. Sim. Havia um pequenino rapaz. Normalmente é o médico que dá o Portugal. nome, não é? Não sei, eles são um bocado vaidosos, mas pronto. Sim, eles dão o próprio nome. Sim, eu não sei, eu comecei a escrever assim, sabes que, isto se calhar está, a minha letra
É horrível. Não só horrível como infantil. Foi notado no outro dia lá na Foi, sim, nossa senhora. sala. Porque eu, uma vez que... Eu quando não tenho jeito, submeto-me a regras. E isso acontece em praticamente tudo da Ok. minha vida. E portanto, aliás, é no geral. Essa é a minha vida. Eu não tenho jeito, portanto submeto-me a regras. E como não tenho jeito para escrever bonito, eu faço ainda aquilo que aprendi no primeiro ano, que são as letras desenhadas, apesar de mal, da primária, não é? Que são, portanto, quem as perninhas e tal. Sim, tu fazes o serifadas, cursivo todo bonitinho. Sim, Uma sim. folha escrita por ti ou por uma criança que tenha acabado a 4ª classe não tem grande diferença. É da quarta classe, já está mais envolvida. No primeiro ano, eu acho que portanto, a falta de legibilidade é mais do primeiro, segundo, fim do primeiro e início do segundo, sim. Pois. Mas eu aprendi a escrever à máquina, pá. Esta é que é, eu acho que deve ter sido a primeira pessoa em Portugal, não? Ou seja, tendo em conta o aparecimento dos computadores e a idade que eu tenho e portanto, a popularização, a democratização do computador versus aprender a escrever, deve ter sido as primeiras... Pá, eu aprendi primeiro no computador do que a escrever à mão. E, portanto, eu tive que vir para a escola corrigir a forma como escrevia. Pois, eu acho que deve haver muita gente a passar agora pelo que tu tiveste de passar, que é, eu não estou habituado a segurar este pauzinho com tinta. É o que verdade, é isto? mas eu já vim habituado para esta sociedade em que pouco se escreve. Pois mas é. tu escreves muito, tu apontas tudo. Tu até tens, não sei, cara, isto não quero revelar. Estás à vontade, eu não tenho segredos. Não, tu tens uma agenda. Né? Tenho uma... Tens uma Aliás, agenda que é muito importante. Estou a dizer que pode ser, não queria revelar porque podem te roubar e a tua vida desmorona-se, não é? E, portanto, isso, sim, eu não tenho nada digital. tu eu não tenho tens tudo um apontado. Google Calendar cheio de cores. Não, o meu Google Calendar tem os feriados só, que já vêm de origem com o próprio iPhone. Eu tenho um caderno só para isso. Aliás, eu também queria perguntar isso, porque eu tenho um caderno para stand-up ou, imagina, reuniões de projetos, este podcast que é esse. Tenho um caderninho que eu chamo o caderninho do Alzheimer, em que eu no fim do dia listo todas as coisas que eu fiz por um exercício de memória e também de alibi. Um dia nunca se sabe o que é que me vão acusar e eu tenho um caderno que diz o que é que eu fiz nesse dia. Mas tu estás a pensar cometer vários crimes e portanto, já acumular E depois tenho um alibi. desculpas. Tenho um alibi. Ótimo, Digo, ótimo. não, eu estive a gravar com o Manuel Cardoso às 3. Isso não é um sofrimento. Quando tu acabas de escrever uma coisa ou fazer o que quer que seja, não é um alívio. Eu, a partir do momento em que acabo de fazer o que quer que seja, esqueço-me disso. Eu posso me lembrar de uma coisa que aconteceu há 25 anos, não me lembro do que é que eu escrevi há 2 dias na rádio. A sério? Todo, sim, mas não será só porque tu na rádio estás a fazer uma coisa, pá, que como guionista e como humorista parece-me estupidamente dolorosa de ver, que é... Eu sei que é doloroso ver, sim. Não, sim, sem dúvida. Não, até porque se ouve. Eu prefiro ouvir exatamente por causa disso, não quero olhar para ti. Não, mas que é, tu estás a escrever um texto que dá muito trabalho, porque são 4 minutos de piadas, que no dia seguinte já, pronto, lixo, Deus, até à próxima. Pois, se calhar é uma forma de lidar com essa tensão de afastamento, essa perda do texto para sempre, não é? Porque Sim. Mas não sei. Mas acontece-me também com stand-up, eu não lembro bem, não decoro bem o que é que eu disse em determinado solo, ou às vezes alguém me pode abordar na rua a dizer, sabe, às vezes há umas abordagens que são uma citação tua, não é? Uma citação do Sim, a citarem-te uma piada. E eu fico sempre alguns segundos a pensar, isto é do quê? E depois é que me lembro, ok, não, isto foi uma coisa que eu fiz há 3 dias. Porque lá está, estávamos a falar, porque tu disseste que tu tinhas um caderno em que dizias o que é que tinhas feito. Exatamente. Isto não tem a ver, não sei se é uma falta de memória, eu acho que tenho boa memória para outras coisas, mas é simplesmente, escrever é um sofrimento e assim que está acabado, acabou o trabalho. Ou seja, acabou, não me quero lembrar que isso teve lugar. Não é? Portanto, é despachar, okay. É despachar, tchau. Já não sei o que é que eu fiz hoje, nem quero. Tanto é que na minha ótica, quando eu estou a escrever a rubrica, quando acabo de escrever a rubrica, para mim o alívio está lá, apesar de eu ainda ter dito no dia seguinte dizê-la, que é igualmente. Sim, era isso que eu te ia perguntar, se isso também não é outro género de sofrimento. Não tanto porque demora menos tempo, é assim, ou seja, é em direto, são 5 minutos, não demora 2, 3, 4 horas a escrever. A fazer, não é? Então faço-te a pergunta de outra maneira. Porquê é que aquilo que nós gostamos mais de fazer, que é escrever piadas, nos é tão doloroso? Porquê é que nós nos sujeitamos a uma coisa que é profundamente dolorosa e chata, que é estar sentado à frente de um computador ou de um caderno, no meu caso, porque eu escrevo à mão, estar sentado à frente de uma folha em branco a escrever? É só aquele highzinho que vem no fim quando nós acabamos, quando tu acabas uma piada e é de género, olha, resolvi este puzzlezinho. É que no meu caso eu acho que sim, eu acho que essa parte é importante. Sem dúvida, o bater com a cabeça e, a certa altura, encontrar uma solução, essa parte é reconfortante,
Mas ao mesmo tempo, quando isso acontece, demoraste muito tempo, não é? É raro acontecer, pelo menos a mim, chegar à primeira, ou em 5 minutos, escrever uma piada que me dê esse conforto. Portanto, também ficas com o músculo de, ok, sempre que eu tenho que fazer piadas, isto vai demorar tempo e não vai estar divertido durante uma hora, 2 horas, ou o que quer que seja que esteja a demorar. Tu já sabes que aquilo vai demorar tempo, já sabes que vai ser sofrimento. Claro que a recompensa é boa, mas para uma coisa que é tão... que parece, ou que é suposto... Já que é tão curta, não é? Porque às vezes estás a falar 30 palavras. Sim, Obviamente, demorar 2 horas a escrever 30 palavras é... Quer dizer, parece... quer dizer, não é normal. Não é normal. Portanto, eu acho que é impossível não sofrer. Claro que depois, tipo, uma pessoa chega a uma boa solução, já valeu a pena. Por isso é que é aquela frase do ninguém gosta de escrever, toda a gente gosta de ter escrito, né? Portanto, quando tu já fizeste, é tipo, boa, ainda bem que me dei ao trabalho de me dedicar aqui algum tempo. Mas pá, não é bom. Sobretudo começar do zero, não é? Começar do nada. Sim, teres completamente zero e teres só de que é que eu vou escrever agora 4 minutos. Sim, isso é o sofrimento diário. Sendo para que mim. tu tens, neste momento, 2 anos de comercial, acho que vais fazer 3, se eu não estou em erro. Eventualmente acho que ainda fazes... ainda não fiz dois. Ainda não fizeste 2? Ok, Sim. estás à volta dos 2 anos a fazer as manhãs da comercial. Tu não tens saudades de fazer mais stand-up e poder repetir? É que eu percebo, eu não estou a dizer que seja chato para ti ir para a comercial e fazer a tua rubrica, até porque eu acredito que tu tires muitas coisas de fazer aquela rubrica, seja do ponto de vista de bilhetes que eventualmente vais vender, seja de contactos, popularidade, seja de exercício de escrita, etc. Mas não tens saudades de poder usar um texto 2 vezes? Tenho que escrever mais para usar para esse efeito, não é? Eu agora deixei-me de fitas, como tu sabes. Eu tive, portanto, eu entrei na comercial em agosto de 24, tinha acabado a minha tour também há 2 meses, e portanto, com o peso do desafio e com a consideração, com o facto de não saber exatamente qual é que é a rotina e como é que será que eu vou conseguir fazer isto durante algum tempo, deixei de fazer stand-up, não é? Porque senti que, lá está, esta ideia de ser de manhã, portanto, mesmo cedo, e o stand-up acabar várias vezes mesmo tarde, porque nós temos lá está, trabalhar no entretenimento acaba por nos obrigar a estar no nosso pico de execução da profissão, quando as pessoas estão no seu pico de descanso, ou de repouso, ou de vida familiar e tal. Nós estamos sempre em contraciclo, não é? Sim, por isso é que nós estamos há vários domingos, há 7 anos de domingos. Há 7 anos de domingos, exato. Há 300 domingos fora de casa. E portanto, essa ideia de ter que combinar aquilo que é mais tarde na comédia, que é o stand-up, e aquilo que é mais cedo na comédia, que são as rubricas da manhã, eu quis evitar durante algum tempo, porque senti que depois chegava a casa e ia deitar-me tarde e tal, e sobretudo por causa da adrenalina que fazer stand-up dá, que depois dificulta... Se não consegues ir direto para a cama, não é? Sim, é difícil ir direto para a cama e diminui as horas de sono. Mas assim, acho que me consegui calibrar e regular um pouco na minha rotina, e agora já voltei a fazer stand-up e está a ser ótimo fazer as duas coisas, mas de facto às vezes há dias que começam às 8 e acabam à 1. Pois. Que talvez não dê para sempre, mas para agora tenho... É que aquilo dá muita energia também. A verdade é que esta aqui é a coisa chata e que uma pessoa se calhar não percebe muito cedo quando começa a trabalhar, que é trabalhar mais dá energia. Dá energia. Eu agora não quero ser o CEO, percebes? Isto não é o Diary of a CEO. Não, Manel, perfeito. Vamos a este ponto do podcast. Do trabalho. Simplesmente eu faço aquilo que mais gosto e sempre quis fazer. Sim. É um caveat que é importante fazer. Mas eu lembro-me quando... Desculpa, estou aqui se calhar a falar um bocadinho há demasiado tempo, mas só para introduzir Espera, tu estás a pedir desculpa por eu te ter convidado para vir ao meu podcast e tu estás a falar. É verdade. As pessoas não querem ouvir a mim, as pessoas estão a ouvir para te ouvir a ti. Mas é um ponto que acho que é giro ter. Não sentes que no início da carreira, digamos assim, trabalhavas, não só, tinhas menos trabalho no sentido de clientes e de solicitações, mas a tua ética de trabalho era pior. Apesar de teres muito menos hipótese de ter trabalho do que tens agora. Sem dúvida nenhuma. Ou seja, sim. Uma pessoa às vezes quando começa a fazer uma coisa, isso acontece, por exemplo, estás no teu primeiro ano de stand-up e tu vais 3 vezes numa semana e estás, estou cansado, né? Estou cansado, isto dá muito trabalho, não sei o quê. E depois chegas a uma fase em que, não, calma, isto de manter-se ativo é que também te permite depois não entrar naquelas tipo, 3 ou 4 semanas em que não tens uma ideia,
em que consideras desistir, em que não és produtivo. Eu acho que isso é exatamente como o ginásio. Começares a ir ao ginásio é uma coisa que custa e dói, e depois a certa altura tu entras num ritmo de ginásio em que te sentes com mais força por estar a ir ao ginásio. Sentes-te melhor. Eu acho que é exatamente isso que também sinto com a minha profissão nesse sentido. É por isso que tu também arranjas, como estavas a dizer há bocado, regrinhas. Por causa do desconforto. Porque uma das coisas que eu me lembro, eu não sei se estou a revelar demasiado do teu processo, se eu tiver aqui um corte e depois eu vou saltar imediatamente para o fim desta pergunta. Mas, quando tu começaste a fazer a rubrica na Comercial, uma das coisas que tu disseste lá na SIC, quando nós estávamos todos juntos, era: eu já percebi a estrutura de guião. A certa altura, ao fim de uns meses, tu disseste: eu já percebi, eu tenho que ter X piadas por cada tema, dividido por não sei quantas punchlines. Tu fizeste assim uma espécie de um esqueletinho. Assim, ou seja, eu costumo fazer isso com qualquer que seja. Portanto, ou seja, acho que há duas partes, não é, de um texto, né? Portanto, há essa estrutura mais formal e depois o conteúdo, não é? A parte sim, o miolo. O miolo, não é? E às vezes ajuda-me, apesar de muitas vezes, claro, depois não o vir a cumprir, de início, parte para um projeto, eu saber o que é que eu tenho que fazer, quais é que são os... o que é que eu tenho que entregar, não é? E o que eu tenho que entregar é... Já, o tempo, eu sei, não é? São 5 minutos. E as minhas rubricas têm basicamente quase sempre o mesmo... Os meus episódios têm quase sempre o mesmo tempo... Não diria ao segundo, mas numa margem de 30 segundos, a não ser quando eu me entusiasmo e é uma ideia assim... Sim. Que depois se existe ali também algum improviso sim. com eles. Ou se o Vasco pede para tu repetis a premissa de uma piada porque é intrincada e vai dar numa punchline que... Sim, mas isto, agora lá está, isto é um podcast para geeks da comédia, tanto, 100%. Às vezes isto já esteve no guião, não é? Porque as pessoas estão na rádio, estão no carro, de vez em quando... Não estão a dar atenção. Às vezes há uma necessidade de repetir as coisas, tal como às vezes no programa nós repetimos o vídeo da VT, porque sim. lá está. Ou repetimos muitas vezes a palavra. Por exemplo, nós queríamos fazer, recentemente fizemos um programa em que falámos de um autarca de Vila do Conde e queríamos fazer piadas com o facto de ele ser de Vila do Conde, como por exemplo dizer Visa do Conde, coisas assim do género. Sim. E então tivemos de repetir... Isso é o clássico plantar, não é? Tivemos que plantar, esse tipo de jogo também acontece. Mas desculpa, interrompi. Mas em relação à estrutura, eu gosto muito... Sou como o Roberto Martínez, eu não gosto nada de numerologia, mas às vezes, como eu sou tão pouco dos números, né? Sou completamente de letras e tal, uso os números para... ou seja, tenho de vez em quando usar aquelas coisas, aqueles algarismos que estão lá, né? Que são pouco utilizados no teclado do meu computador. Então eu gosto de coisas direitinhas, assim, gosto de uma piada que tenha 3 momentos, gosto de um beat que tenha 6... gosto de múltiplos 3, não é? Ou seja, lá está, no fundo é tipo a mega regra dos 3. Eu não estou a dizer que cumpro sempre isso, sem dúvida, mas antes de escrever, antes de ter, gosto de desenhar uma estrutura para onde é que pode ir. Ou seja, agora é como se estivesse a pintar naqueles livros de colorir. Sim, é? sim. Tipo, já há ali uma pequena regra. Tu sabes o que é que tens de preencher com o humor, sim, não é? Depois aquilo se calhar no final não está nada... não está nada relacionado com isso, mas eu tenho nós falamos disso no programa, quando de vez em quando estamos a fazer uma enumeração. Era isso que eu ia dizer, o 3, 5 ou 7. Eu não tenho a regra dos 3, mas tenho a regra dos ímpar. Pá, não vais fazer uma enumeração de... Às vezes funciona uma de 2. Sim. E mesmo de 4 consegues fazer funcionar. Mas tu dizes sempre, é 3, 5 ou 7. Não, mas o 4 às vezes é 3, porque é 3 mais 1. Exatamente. E estás a meter uma para... Sim. Mas eu sei, isto são só... Lá está. Constrangimentos que eu gosto de criar, que isso também se revela um bocado no que eu tenho feito, não é? Porque, ou seja, fazer uma rubrica de todos os dias é também de quem precisa do constrangimento para produzir, não é? Portanto, eu nunca teria escrito a rubrica que eu fiz agora, acho que 300 até agora. Acho que nesta temporada terá sido a 299, acho que não chegaste a 200. Ok. Cada uma tem 4 páginas de texto, tem 4, porque eu escrevo em 14... porque é bom para se ler naquela hora. Mas espero que as pessoas estejam a perceber isto. Assim, isto é uma coisa de formatação, mais não é muito sobre tu humor. sabes o tamanho da letra, quantas punchlines é que precisas. Sim, eu lembro que mesmo no teu stand-up tu até contavas risos por minuto, tu precisava de ter uma certa número de gargalhadas. Mas aquilo que eu considero que são punchlines. É muito engraçado tu não seres dos números, mas teres tanta... Não é burocracia, mas tipo matemática. Repara, isto aqui, acho eu... Espero que não contribua para o fim do fascínio com o humor. Porque isto é chato,
e destrói a magia, não é? Mas, 100%. mas, ou seja, no final aquilo não é nada disso. É simplesmente, isto no fundo são formas de iniciar, de saber o que é que tu tens que fazer às 3 da tarde quando tens que começar a escrever. Normalmente é isso, as palavras costumam ser... Sim, é como tu dizes, eu preciso sempre de 3 horas para escrever a minha rubrica. Há dias Sim, em que vais precisar de 2, outros em que vais precisar de 5. Ou seja, tu sabes Nessas é que tens de ter horas, aquela tens janela. Que escrever 900 Exato. palavras que devem incluir 12 momentos que eu considero que possam ser giros, né? Pois não dá sempre, né? Porque quando escreves uma rubrica diária, eu acho que é um dos criadores do South Park que tem uma dica de escrita que já falámos no outro dia que eu gosto muito, que é quando não tens nada, escreve como se fosse um mau escritor, né? Ou seja, do zero, e tens uma ideia, queres falar sobre câmaras de filmar, escreve a primeira versão como se te achasses, ou seja, não é como se achasse, é mesmo a forçar o pior estilo de escrita, A deixar sair o pior, mas não é o que te aparece na cabeça, é porque às vezes há aquela coisa do free writing, não é? free writing, só que eu acho que lá está, essa ideia de uma pessoa considerar ou se encarar a persona de um mau escritor já é um pequeno constrangimento, já é uma pequena baliza que te vai levar a que vai provocar a fluidez de ideias. Ao passo que o que te sair na cabeça, mas quando a cabeça também faz escolhas, não é? Uma pessoa está tipo, eu não consigo, a não ser que acredito que sob o efeito de alguma substância, que os meus pensamentos passem para a escrita sem haver um filtro, não é? O filtro existe já aqui. Claro, está já a filtrar previamente. Mais do que o não filtro, eu gosto é de criar filtros a mais para criar caminhos. Sim, isso é engraçado porque eu noto que parece contraproducente, mas se tu me disseres assim, amanhã tens um espetáculo de empresa e são gajos que vendem câmaras de filmar e tens de escrever meia hora de stand-up sobre câmaras de filmar e aquela empresa. Esse afunilamento faz com que eu acabe por ser mais produtivo, que eu vou procurar coisas da empresa, ver coisas bom da meio câmara. solo. Sim, de repente eu tenho meia hora sobre câmaras de filmar, do que se tu me disseres assim, amanhã tens de fazer meia hora de stand-up. Sim, estás à vontade. Tema livre. O tema livre é uma cena que é ia com caraças agora. Até porque eu noto que o meu solo, em vez de ser uma coleção de punchlines ou de one-liners que eu tenho sobre várias coisas, eu agora sentei-me a escrever sobre isto, sobre ser tio, e tenho 10 minutos. Sentei-me sobre os meus amigos agora estarem a descobrir que são todos neurodivergentes, e tenho 10 minutos sobre isto. Como é que eu ia te dizer? Não sei se te revês nisto, mas se me derem o recreio todo para brincar, eu não sei para onde é que é de pegar. Mas se me disserem, olha, tens aqui este quadradinho de areia, aqui dentro podes construir o que tu quiseres com esta areia. Podes fazer castelos, podes fazer buracos, podes fazer o que tu quiseres. Esse constrangimentozinho ajuda-me a focar e a produzir. Transporta-nos para se calhar, os momentos em que pela primeira vez começaste a escrever algo relativamente parecido a humorístico, que é tipo, na escola, em que é suposto tu estares atento a uma coisa, mas foges, não é? Ou seja... boicotas-te para o... Mas ou mesmo quando... Lá está, era muito mal. A composição sobre tema livre. Não sei, mas agora, composição sobre a exposição, a visita de estudo ao Palácio de Mafra, tu ali podes diferenciar-te pelo estilo, e acaba por ser isso um pouco como é o humor. O humor está a falar exatamente as mesmas coisas que as outras pessoas estão a falar, não está... Sim. Não é uma... Eu não considero que seja uma arte, não é? Propriamente vanguardista, no sentido de criar novas realidades, não é? Acho que olha para a realidade que existe e o discurso é simplesmente diferente, não é? É uma forma diferente. É pegar no que as pessoas conseguem reconhecer e ou esticar, exagerar, brincar, moldá-la. Precisas de uma referência, não é? Precisas da referência, sim. Ou dificilmente, ou mais raramente cria referências. Tu estavas a falar da escola. Tu, há uns tempos num podcast que nós os dois fomos convidados, nós estávamos a falar e tu estavas a dizer que, não sei se isto é exatamente, porque não é como o Spider-Man que foi mordido por uma aranha no momento X e a partir daí é o Spider-Man, mas tu dizes que lembras-te ou indicas que o momento em que tu te viraste para o humor ou começaste a procurar o humor foi quando partiste um pé. Mas foi em que ano? Não sei. Esse cara era num ano em que eu era mentiroso. Vou dizer assim, fomos convidados para o podcast ao vivo do Ricardo.
Ok. em que estávamos a falar e tu disseste que houve sim, dia é na possível. escola, houve uma altura na escola em que tu deste cabo de um pé e tu tinhas os teus amigos todos lá fora a jogar a bola e tu ficaste a olhar para eles de fora e que foi aí que Sim, começaste, exato. Já. que desbloqueaste esse pensamento. Desculpa, Não sei se era mentira ou não, se Não, era Guilherme, vendo como é que verdade. eu várias vezes tive problemas ortopédicos. Portanto, eu estava-me a lembrar. Eu sei, mas quando é que. Ah, ok, já sei. Quando, é que houve Qual uma vez das em que lesões? eu de muletas e na altura as escolas cá não estavam tão preparadas para a mobilidade reduzida, então para me levar para o recreio era complicado. Eu lembro-me de ter ficado. Era uma salinha onde dava para observar todo o recreio e de facto. Lá está, essa posição de não te verem enquanto estás a observar é boa para ter ideias que possam ser usadas em humor e ser calado e ouvir, não é? Que Completamente. Há Agora uma aqui não me cena, calo, mas- há uma expressão que os americanos têm que eu adoro, que é people watching, que eu acho que é uma coisa que só tarados, violadores e humoristas é que fazem bem. Aquela Ser cena um de... creep, não é? É um creep. Eu agora vou-me sentar aqui, vou para um café e vou só olhar à volta e vou ver o hábito das pessoas, vou estar a analisar as pessoas. Eu acho que são mesmo creeps e humoristas é que tiram proveito daquilo. Sim. E até quando as pessoas dizem acontece uma coisa ridícula, ou tu dizes uma coisa, ou um amigo teu tem um comportamento que eventualmente podia ser satirizado e diz já vais usar isso. E eu sinto-me tipo desmascarado. É tipo, então, mas tu conheces a minha tara? Então, mas não, Tu sabes que eu estou à procura disto. Eu só fiz isto aqui em determinados sites e é escondido e não sei o que é isso. Se tiver uma parceira que me consiga compreender, talvez lhe conte. Mas isto agora não digas aqui à frente que eu gosto de humor. Não é? Sim. Porquê que estás a revelar? Tipo, uma pessoa sente-se Sim, nua, pá, não é? Desculpa, vou já apagar. Não. Sim, até porque no mundo normal nós tentamos disfarçar que somos normais e que não temos essa tara. É pá, sim, mas eu acho que por acaso eu tenho essa dificuldade. Não é dessa dificuldade, é precisamente o contrário. Eu acho que eu gostava de estar sempre ligado com essa tara, que eu não sou permanentemente taradão. Eu de vez em quando distraio-me de que a minha perspectiva, ou seja, que me dá jeito de ter uma perspectiva humorística. De vez em quando, por exemplo, os humoristas têm sentido de humor, normalmente, sim. Há alguns, mas Sim, mas alguns é mais, variável. outros menos. Sim. É variável também durante o dia. Às vezes acontece uma coisa e não há aquela coisa, isto dá um beat. Não, calma. Primeiro deixa-me ficar irritado com isto. E se calhar só passado 2 dias ou às vezes anos é que penso, isto é hilariante. Estou chateado com isto há 6 anos, mas na verdade é muito engraçado. Eu não estou sempre naquela de isto dá. De vez em quando simplesmente deixa a vida imediatamente acontecer. partir para Ou isto seja, é de vez em material. quando estou simplesmente, ou a maior parte do tempo até, estou a ser normal. O que por acaso é um problema. Não é um problema, mas neste momento, eu não sei se sentes isso. O que é que tu fazes para além do humor? Epá, queres a resposta curta e O teu rápida? dia-a-dia é preenchido o suficiente para adquirires material. Isso é uma coisa que eu tenho que me forçar de vez em quando. Concorda 100% com isso. Eu preciso dos verões. Exatamente. Ou coisas do género. A Rita diz-me assim, eu gostava muito de tirar um curso de língua gestual. E eu, Rita, eu acho uma excelente ideia. Ou seja, dizer que sim é excelente. Há coisas, não é? É A sem Rita diz, dúvida. olha, descobri aqui umas cabanas onde nós vamos uma semana e não se mexe no telefone. Ou quando ela me diz assim, eu queria fazer uma massagem desportiva num sítio que eu descobri onde nem sequer falam português. E eu, vamos embora. Tipo, mete-me em situações Sim. em... Tens tipo uma Taskmaster em casa que tipo vai dando... Exatamente. Isso é Ela ótimo, arranja sim. coisas para nós fazermos e é de género, excelente, isto Boa, pode dar material. Isso é, porque é isso, tens que mexer. Porque senão, quer dizer, o meu dia-a-dia, neste momento, de setembro a outubro, sobre o que é que eu posso falar? Eu estou à frente de um teclado A escrever sobre outras a coisas. conviver com outros humoristas que é raro darem material para humor. Não é? Não sei, o convívio com humoristas é muito engraçado. A não ser uma coisa que é vamos todos sair à noite, ficamos todos bêbados e há aqui uma história muito gira com drogas. É o álcool, são os entorpecentes, é o aleatório, provavelmente até a interação com o espaço, com o meio, com as pessoas. Completamente. Mas de estar só com humoristas, não lá está, tu até às vezes desligas esse ceticismo porque são pessoas com quem te sentes confortável e não estás em permanente observação e tal. Portanto, é isso. Uma pessoa tem que Arranjar coisas. Há um humorista que eu gosto muito, britânico, chamado Ed Byrne, que uma vez vi um espetáculo dele em que ele dizia que a minha mulher está pronta para me dar material a qualquer altura. Nós, quando nos casámos, eu escrevi material. Quando tivemos um filho, eu escrevi material. Eu tenho a certeza que se for preciso, ela se divorcia de mim só para eu ter uma hora de material. E eu percebo essa cena de...
é preciso acontecerem coisas na tua vida para tu teres o que escrever, porque senão não estás a escrever sobre nada, não é? É uma coisa que eu já falei algumas vezes neste podcast, que é um buraco onde eu acho que alguns humoristas que eu gosto acabam por cair, que é, ficam muito famosos e muito ricos, e a única coisa que falam é, neste hotel aconteceu-me isto no room service, só safaris. Safaris. Tipo, começam a fazer safaris com a família e vem um gorila muito grande e nós estávamos lá no carro e fugimos. Sim, é uma coisa... Já não tens nada na tua vida para escrever. Fica uma espécie de revista de lifestyle humorística, porque o estilo de vida não é reconhecível, não é democrático, não é amplo, mas portanto mostra esse lado. Isso é um bocado estreito, um bocado dificulta, não estreito, afasta um pouco do público se estiver sempre a falar de tua gigantesca moradia, e até porque lá está, normalmente ficam com uma vida, porque também vem de lá está, aquela ideia de criar um beat com uma coisa má que te aconteceu. Tens mais beats de acontecerem mais coisas más, e as pessoas que são multimilionárias, isso é mais raro, não é? Ou seja, podem acontecer vários azares, mas não, percebes, não tiveste não estavas no metro e tipo um sem-abrigo mostrou o rabo e flatulou na tua cara. Não acontece essas coisas, por exemplo, de stand-up de Nova Iorque, eles têm imensos beats sobre o metro. Por acaso em Nova Iorque é uma cidade em que até as pessoas mais ricas andam. Mas se tu estiveres nessa bolha não dá para observar, e acaba não tens por ser nem chato. o lado do reconhecimento nem o lado de coisas a acontecerem na tua vida. Percebo perfeitamente isso. Tu estavas a falar de constrangimentos. Nós estamos os dois a abrir a tour do Ricardo Araújo Pereira, e por falar em constrangimentos, tu fazes uma coisa antes de entrar em palco que, se me permitires, eu vou trazer a Alice aqui, porque eu acho, já é desconfortável. Doente, achas doente? Eu acho doente. Eu acho que é uma espécie de autoflagelação. Tu posto numa situação de desconforto. Eu submeto-me a vários tipos de tortura. É inacreditável o que tu fazes, porque o que é que um humorista normal faz antes de subir a palco? Ok, está nervoso, é capaz de beber uma cerveja para relaxar um bocadinho, concentra-se um bocado no texto, se calhar até vai passar o texto. Alguns, como eu, passam o texto a limpo só para decorar. Eu estou há mais de meia hora com o teu caderno. Não, mas agora deixa estar por causa de uma questão de hardcore. Não. O que é que tu fazes? Vou-te deixar dizer, se calhar é mais isto se foste tu a explicar, porque eu não me quero errar, mas tu pões-te a ouvir o teu próprio texto com uma voz robótica. Exatamente. Portanto, porque eu não sei se tenho uma particular dificuldade em decorar texto, ou se o meu texto tem particularidades que o tornam difícil de decorar. Em princípio, acho que lá está, eu tenho dificuldade no seguinte sentido: eu tenho pouca paciência para perder muito tempo, lá está, a ler as minhas próprias piadas. Mais uma vez voltamos àquela ideia: está escrito, está feito. Depois começa-me a irritar, não é? A partir do momento agora tenho que pôr isto na cabeça, já escrevi. Guardado no Word, não sei o quê. Depois decorar é importante, né? Para anotar as imperfeições, as coisas não têm piada nenhuma e tal. Mas é mais, eu sofro ainda mais. Acho que sofro mais a decorar do que a escrever, porque implica repetir muitas vezes, implica falar sozinho em casa, né? Depois de vez em quando são pessoas em casa e depois de repente não sabes onde é que está o comando da televisão porque andaste a finge que ele era um microfone pela casa toda. Nós na nossa parte do trabalho escrito somos facilmente confundíveis do ponto de vista da postura, da imagem que se vê com um contabilista, porque estás no computador à frente, ou então com um caderno, que é uma coisa relativamente normal noutras profissões. Andar feito maluquinho a gritar em casa, e sabemos qual é que é. Os construtores portugueses não pensaram no futuro da stand-up comedy, e sabe perfeitamente que o vizinho está a ter ali o primeiro teste. Sim. É o primeiro público. O primeiro público, e de facto não ouves nada do outro lado, a não ser talvez batucos com a vassoura, e portanto não serve muito. E, portanto, eu não gosto muito de decorar. Portanto, tento fazer isso, mas quando eu vou atuar eu não tenho a certeza que saiba, porque são muitas palavras, são a ordem, eu fico nervoso com trocar uma sílaba ou uma ordem da palavra. Sim. Ainda por cima tu és muito, lá está, matemático na escrita, no sentido de palavra por palavra, queres decorar a frase como ela está, sim, e tens que a decorar como ela é. Mesmo que depois aquilo voa para outra coisa. Sem dúvida, mas claro. À partida, quando vou fazer alguma coisa a palco, eu já o escrevi, já escrevi. E então, portanto, é difícil decorar, eu também não sou muito bom a decorar. E quero aproveitar a hora que sobra antes de começar o espetáculo. Normalmente, das duas uma, se vais a testar, passas a estar todo nervoso, mas já fizeste o texto algumas vezes,
Não ficas nervoso logo, mas bates aquelas 7 horas, ok, a malta começa a afastar e tal, vai cada um para o seu canto. Uns vão ouvir música, outros não se calam, querem muito conversar. Acho que há esses dois lados nos camarins de stand-up. Sim. Eu começo a andar de um lado para o outro, tipo patinhas na sala dele com as marcas da carpete, e eu quero ouvir o texto, ou seja, ler, eu também leio, eu tenho o texto e eu vou lendo, só que ou distrai-me, ou de repente o telemóvel é um fator de distração, não sei o quê. Então eu prefiro ouvir, só que não gosto de ouvir a minha voz, porque vou achar menos graça se ouvir a minha voz. Ok. E porque o que importa não é exatamente o tom, eu tenho a musiquinha, ou seja, eu sei qual é que é a musiquinha. A musiquinha é fácil de decorar. Tu queres só decorar as palavras. Eu quero ter a certeza que não me falta nenhuma palavra, nem nenhuma ordem das piadas. Ou seja, que a ordem está exatamente como eu quero, os beats como eu quero. Então, é aquilo, meto uma voz uma espécie de uma Siri. Uma voz uma Siri. Nem sequer é da nova inteligência artificial, é daquelas antigas que dói, não é? Tu metes um robô a dizer o teu texto. Sim. Tipo, olá, boa noite. O meu nome é Manuel Cardoso. É um prazer estar aqui na Guarda. E isto... Então, mas eu não faço isso para 10 minutos. Já fiz isso para o sol, portanto... E tu estás 1 hora... Não estou 1 hora. Porque tu metes mais rápido. Meto no 2.5. Epá, não é possível. Meto no 2.5 várias vezes. Isso, atenção, eu acho que aqui neste podcast já disse coisas que podem ser... quer dizer, dicas não diria, mas métodos que podem ser válidos. Este não é. É simplesmente lidar com... É preencher o ruído da ansiedade ou ausência de ruído com isso. Isso... É que isso para mim é estranho e depois ajudar. Tipo, tu estás em palco, vais para a piada seguinte e pensas, não, porque depois é a seguir a esta, porque o robozinho há bocado estava a dizer isto em 2.5. É mais para identificar aquilo que eu não sei bem. Eu, de vez em quando aquilo passa, eu digo, calma lá, é assim, esta é assim, não te esqueças que esta é assim. Pois é, decora isto. Mas é isso, é. Yeah. Pá, isso é fascinante porque há vários métodos que eu não pratico, mas eu percebo que funcionem. Esse para mim é tipo... Não, eu não sei se este não é para abandonar. Admites aqui que não funciona? Que é só tonto? É assim, talvez é marginal. Os ganhos versus o esquisito que é contar isto e okay. Agora que verbalizaste, ninguém sabia isto e agora... O problema é, imagina, eu não percebo muito de onde é que existem esses sites de text-to-speech, né? Que é, pronto, então só conheço um, e nesse é cada vez que eu faço isso tenho que pagar 5 euros. E portanto, isto é um investimento que eu faço. Pá, e aquilo só é uma licença de 24 horas. Portanto, imagina que eu estou a fazer tour e hoje é em Viseu e depois de amanhã é em Aveiro. 10 euros aí. Pumba, 10 euros só nesta maluquice. Para a vozinha do robô. Para a vozinha do robô de dizer as minhas próprias piadas. Pá, isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Se calhar, imagina, não lancei o sol, lanço só essa gravação. Podias pôr no Spotify o robôzinho a dizer o teu texto. Pá, isso era espetacular. Sim. Quem quiser ver o meu sol, pronto, está aqui, está gravado, está editado, está no YouTube. Quem quiser ouvir um robôzinho a dizer... Mas tu devias fazer um Patreon e cobrar também 5 euros. Acho que sim, pelo menos para o break-even. Era justo, só para ganhares o dinheiro de volta. Isso é espetacular. Uma das coisas que eu falo muito contigo e que eu queria falar neste podcast também é sobre inteligência artificial. Porque eu tenho, disclaimer pessoal, eu tenho uma tendência muito grande a ter uma aversão à inteligência artificial. ChatGPT, Claude, usar como auxiliar na vida. Mas eu acho que confundo duas coisas. Ou seja, eu acho que confunde a dependência que a maior parte das pessoas tem para a sua vida pessoal, com pessoas que acham que serve de terapia, ou pessoas que andam a perguntar ao ChatGPT em quem é que devem votar. Tipo, de acordo com as nossas conversas, quem é que tu achas que eu devo votar? Ou seja, essa dependência emocional pessoal do ChatGPT, eu acho que é um tal foco da minha aversão. Porque eu falo muitas vezes contigo sobre inteligência artificial e ChatGPT, ou modelos como o ChatGPT, em relação ao humor... E tu usas e tu dizes como ferramenta é útil. Sim, mas ou seja, depende muito. Eu acho que eu não, nada do que eu alguma vez disse em lado nenhum foi sim, escrito, tu não usas criativamente. De todo. Eu sinto que acho que podemos parar aqui nesta conversa. Eu acho que estás-me a pouco como se fosse especialista, eu não percebo nada. Não, és o meu especialista, no sentido da minha bolha de amigos, és a pessoa que percebe isso. Eu tenho curiosidade sobre ferramentas, né? Portanto, quando aquilo apareceu, eu fui ver o que aquilo era. E, portanto, aquilo no fundo, sobretudo no início, agora tem outras complexidades, aquilo é uma coisa que é um autocorrect
tipo, mais complexo, né? com mais memória, né? Tipo, aquilo é uma coisa que preenche. Nada do que passe ligeiramente da norma, ou pelo menos até há pouco tempo, aquilo era válido de usar em coisas académicas, portanto, aquilo inventava muito, né? Agora inventa menos. Portanto, isso são outros problemas. Ainda mente muito, pronto, isso é um dos problemas daquilo. Mas é problemático que aquilo esteja a mentir menos e a substituir-se mais a fontes fidedignas, né? Mas pronto, não percebo nada da inteligência artificial. Acho que o impacto que ela vai ter no mercado de trabalho é dramático e, portanto, sem dúvida, eu apoio, acho bem que existam os luditas aqui. Não vamos, os luditas que se calhar tiveram a dormir nos últimos 30 anos, agora é momento de voltarem. Há muita agora gente... têm a dificuldade em comunicar, não é? Porque eu vou mandar uma carta a dizer o que eu acho do ChatGPT. Sim. Vou escrever à mão. Portanto, eu acho que devem agir porque há imensas mudanças que vão ser incomportáveis para muita gente. Para o humor, eu não digo para o humor, aquilo é uma coisa que escreve mal, lá está. Portanto, dentro daquela ideia do escrever mal primeiro, aquilo pode dar algumas... quer dizer, é mais uma fonte, é a mesma coisa que abrir várias tabs. Pelo menos é como eu acho que pode ser útil ou não para o humor. No fundo, vais pesquisar no Ciberdúvidas ou no dicionário de sinónimos, vários sinónimos da palavra perna, só escrever sobre pernas, vais à Wikipédia ler o artigo da perna. Eu lembro-me de usar, é um site que eu acho que já não existe, mas era muito giro, era na altura em que a internet era boa. Um site que é o StumbleUpon. Então era um site em que simplesmente tu carregavas num botão e aquilo dava-te um sítio qualquer da internet. Sítio qualquer. Passavas do site do Zumarine, para de repente estás numa imobiliária, para depois... dava-te um site ao calhas da internet. Sim, ao calhas eu acho que tinha uma ligeira curadoria de coisas relativamente interessantes ou inusitadas ou assim. Mas era ótimo, porque tu não é, queres escrever sobre pernas. E pronto, sabe o que é que... Pronto, as pernas e tal, há pessoas que são coxas e tal, os joelhos têm imensos problemas. Sim. Pronto, isso são as coisas mesmo sobre pernas. Mas depois dá-te jeito para um texto humorístico tu teres desvios do universo, não é? Sim, referências fora. Que é para cruzar... E tanto aí é bom, olha, agora vou achar coisas à toa, tipo pernas de pau gelado, ou seja, para essa associação de ideias, que é a minha forma de criatividade predileta, portanto acho que se resume simplesmente a isso. Eu não sou nada de inspiração, pá, a ideia de me vai surgir numa forma, tipo, uma boa ideia, que um raio nunca caia. Nunca me acontece. Acontece simplesmente juntar ideias, não sei o quê, pegas um livro, lês uma crónica, ligas um bocado de televisão, são estímulos, e aquilo é simplesmente mais um estímulo em que tu, se começares a discutir com ele, lá está, pedes tipo uma palavra relacionada com isto. Sim, às vezes eu acho que como ferramenta linguística, no sentido de eu estou a escrever uma coisa sobre, sei lá, diários, dá-me palavras do universo de diários, diz-me coisas que tenham a ver com este universo, e ele começa a listar, e há ali coisas, ou sinónimos, ou palavras deste universo, e aquilo há coisas que tu podes dizer, ok, eu não tinha pensado em diário no sentido de diário de notícias. Ok, diário de notícias, sim. Tenho aqui este diário, eu não me lembraria. Como ferramenta de utilização para jogos... caos criativo. Eu acho que é tipo, na parte do caos criativo. Não me parece que... uma vez disse isso no podcast do Gustavo, mas eu estava a brincar e o Expresso tem citações assassinas e pôs aquilo na homepage ou no Instagram. Ficou para sempre. Mas estava a dizer que naquela altura, né, daqui a 6 meses a inteligência artificial ia ter tanta graça como nós no início de carreira, assim, pá, e não se confirma, não, aquilo não... Pois, porque criativamente aquilo não consegue... Eu acho que até pode noutras áreas da criatividade, o que é preocupante, mas eu acho que é uma questão de aqui ainda não chegou, é como... A direita populista em Portugal em 2018 ainda não tinha chegado, se calhar vai chegar, se calhar daqui a 7 anos vamos estar aqui, não vamos estar aqui, na verdade. Sim. Não vamos estar aqui. Pois. Mas sim, epá, não... Isto vai ser tudo AI. Epá, mas eu acho que não, ou seja, nós as pessoas vão estar cada vez mais desesperadas por contacto relativamente humano, não é? Sim. Portanto, eu acho que o stand-up e tal. Stand-up ganha força porque as pessoas querem ver
uma pessoa ali, querem ver a pessoa ali a dizer coisas, querem estar a ter uma experiência genuína à frente das pessoas. E ou seja, sabes o que é que estás a ver, né? Portanto, agora há uma descrença no que vês. Não há nenhum vídeo neste momento que eu veja no TikTok ou nos Reels. Mais nenhuma eu imagem. Acho que tudo é AI. Tudo. Qualquer que seja uma imagem de aquele pretenso citizen journalism, que é tipo, vi aqui atenção, olha o que está a acontecer aqui no Terreiro do Paço, ou no aeroporto chegou o Marco Silva e outro novo treinador do Benfica. Não me interessa isso. Ou isso também eu espero que, porque é preciso jornalismo, espero que também reforce um pouco o papel dos jornais de referência, porque na internet, na confusão da internet, não se pode confiar em absolutamente nada do que vês, sobretudo em nível de imagens. Mas eles não estão bem a fazer isso, né? Agora os jornais têm o resumo, a inteligência artificial do artigo, ou mesmo artigos escritos em inteligência artificial na totalidade. Portanto, não estou a falar de uma coisa para teres uma ideia para um título muito giro. Os está aqui artigos isto, todos. escreve um artigo. E pior, agora como os jornais já estão muito... Portanto, abraçaram os podcasts, não é? Portanto, o jornalismo é muito áudio e falas mais rápido do que escreves. Já vejo na imprensa portuguesa artigos que são simplesmente a transcrição inteligência artificial do que se foi dito no podcast. E é uma notícia. E de repente está na homepage de um dos jornais, notícia. Depois aquilo foi escrito por quem? Foi pelo ChatGPT e mal. Ou seja, não tem qualquer filtro e por isso é preocupante. Temos que começar a ver os telejornais ao vivo. O que está a dar agora é ao vivo. É irmos todos para o estúdio da SIC ver o Rodrigues Carvalho a dizer. Desenrolar um pergaminho. Irmos ao centro da nossa cidade ouvir um senhor a ler as notícias em voz alta. Um senhor certificado, claro. Sim, claro. Olha, para terminar, eu tenho mais um tema que eu queria falar contigo e que eu acho que é um tema que... não queria deixar de falar contigo porque eu acho que tu tens feito... No humor tens tido uma carreira excelente, mas tu tens feito um trabalho louvável em relação ao trocadilho. Eu acho, e estou a ser honesto aqui, apesar de estar a parecer que eu estou a gozar, mas não estou. Eu acho que o trocadilho tem ganhado mau nome. Acho que tem sido maltratado ao longo do tempo. E na verdade o trocadilho é única e exclusivamente um jogo de palavras. O nosso trabalho é um jogo de palavras. Sim. É um tipo de jogo de palavras. Sim. É um tipo de jogo de palavras. E humor é jogos de palavras, de uma forma ou de outra. E eu acho que, não sei quando é que isto aconteceu ou como é que isto aconteceu, trocadilhos são mal vistos como piadas, ou dead jokes, ou piadas de internet são mal vistas, mas nas outras áreas não. Por exemplo, na publicidade, quando tu vês slogans de marcas tipo frangamente bom, olha que giro, eles fizeram aqui uma coisa com o frango. Ninguém diz que frangamente bom é muito giro. Queres ir perguntar à minha mãe e à minha irmã? Diz o cliente. Adoram frangamente. Não, mas olha que sim, mesmo tipo publicidade. Há muitas vezes na publicidade nota-se isso, na música, tipo agora o hino do Mundial é tudo ou nada, é um trocadilho. Ou seja, são jogos de palavras, sim. No humor tem uma carga negativa completamente estúpida, que tu também tinhas no início, que eu lembro quando nós começámos a trabalhar juntos. Não, vocês espalham essa notícia. Manel, que é falsa. Tu não eras... Não. Trocadilhos não vamos fazer trocadilhos, tu eras contra trocadilhos. Eu posso explicar. Não era contra trocadilhos, tanto é que o que se passou nessa altura, em 2019, nessa altura foi num momento, só que nesta equipa há uma vez, um segundo em que ou comete um erro, ou faz uma acerção qualquer que vai se tornar parte da personalidade para sempre e talvez até motivo de alcunha. Exatamente. Mas, sim. Eu continuo a ser o pão amarelo. Houve uma situação qualquer, não é? Estamos ali a mandar bolas para o Pinhal e houve uma sugestão de um jogo de palavras que não era muito giro. E não era muito giro, obviamente que uma pessoa faz uma cara, mas isso não é um bom... Não sei se calhar não defini que não era um bom... Não especificaste que era aquele. E que não era aquele. Mas não sei, se calhar estou a reescrever a história, talvez eu tivesse havido ali um pouco de... Tu foste pedantismo, foste snob. Mas eu, na altura, quando vocês me começaram a acusar, eu fui buscar textos que eu tinha escrito com 14 anos, que eram simplesmente listas de jogos de palavras, sempre... E que não vejo mal nenhum. Mas eu também não. Mas no humor ganhou o bad rap. Eu não sei o que aconteceu no humor. Sim, mas... É como, olha, até faço um comparativo, não sei se concordas ou não. É como as imitações. As imitações, a certa altura, parecem meio hack. Tipo, imitações... Os trocadilhos ficaram com uma carga negativa que eu não percebo. E eu acho que jogos de palavras, e o que tu fazes com jogos de palavras, tu não és um gajo de trocadilhos, mas fazes muitos jogos de palavras que podem ser entendidos também como trocadilhos. E eu acho que tu és, possivelmente, és o responsável por estar a trazer de volta
o trocadilho. Ou a raiva para A com o raiva trocadilho. perante o trocadilho. Não, mas pronto, aqui há a pessoa- polarizações, não é? Há de haver dois lados. Epá, não sei, porque eu acho que é simplesmente um dos recursos, um dos formatos, e talvez o mais popular de sempre, de piada. E eu julgo que quem esnoba trocadilhos, mostrem, se estivermos a falar de humoristas, eu de certeza que encontro jogos de palavras no texto. Porque na sua obra humorística. Sim, Porque sem dúvida. simplesmente às vezes é uma questão de. Porque lá está, o trocadilho mais frangamente é muito claramente um trocadilho, mas às vezes eu costumo fazer mais, e bastante, faço todo o género, mas é usar as várias acessões de uma palavra, não é? Sim. Esse é esse tipo de raciocínio, interpretares uma palavra com um dos seus significados que não é óbvio, isso é muito difícil evitar isso no humor, porque quer dizer, é divertido, sempre se fez assim, mas não sei, é que sempre foi uma coisa presente na poesia. Eu gosto de todos os recursos estilísticos. Eu acho que nós devíamos ter aqui fixados nos nossos sítios os recursos estilísticos todos e de vez em quando fazer um exercício de faz uma piada com este recurso estilístico. Sim, agora usa este, agora é sim, este. sim. E ao contrário, tu podes perfeitamente até ir buscar exemplos de humoristas que não gostam de trocadilhos e que esnobam trocadilhos e pegar nos recursos estilísticos e dizer está aqui, olha aqui trocadilho, isto é um trocadilho, isto é um jogo de palavras, está aqui um trocadilho. Mas não sei porque é que ganham essa má... Epá, não sei, Essa mas é tipo, má fama. é cá, não sei, é porque... Sim, tipo, e trocadilhos, agora estar aqui a O fazer... humor também tem sempre uma... Percebes? Tu consegues encontrar... isto é humor de jovem, né? Isto é humor de comportamento jovem, isto é humor de uro, isto é humor de minha namorada não é muito gira, isto é humor de não gosto imenso da minha mulher, isto é humor de filhos, aí agora tu sabes os filhos, humor de filhos, bué da batido, isto dá para fazer imitações, humor de Tinder, eu sou snob de humor de Tinder, humor sou contra. Já toda a gente falou, humor político, mas os políticos é sempre a mesma coisa, não sei o quê, claro, ele disse uma coisa que no outro dia tinha dito outra, dá para fazer com humor de jogo, humor de linguagem, tipo, não... acho que dá para fazer com todos. Tens razão. Olha, para terminar, eu vou terminar com a pergunta que faço sempre aos meus convidados. Isto chama-se má ideia. Eu queria que tu me desses um exemplo de uma má ideia que tu tenhas tido, para nós fecharmos aqui. Que pode ser um conceito, pode ser uma piada, pode ser um espetáculo, pode ser o que tu quiseres. Uma má ideia que tu tenhas tido na tua carreira. Não ter tirado uma licenciatura, no mínimo. Sem dúvida. Foi má ideia. Foi má ideia. Porquê? O que é que afetou a tua carreira tu não seres licenciado? Guilherme, porque eu não... Repara, tudo o que eu fiz na vida foi escrever piadas. Eu já não tenho temas. Se eu tivesse tido pelo menos 30 cadeiras, ou lá o que é? É 30, não é? Acho que não faço ideia. Eu tirei numa escola superior de teatro e cinema. Não funcionava da mesma maneira. Eu tive em ciência da comunicação e aí de facto eu sinto que fiz bem em não abandonar, porque não é vasto, ou seja, é amplo, não é propriamente específico. Mas acho que para o humor dá jeito de ter algum conhecimento específico. E eu depois estive em história e devia ter feito história. Portanto, a minha má ideia foi... Eu gosto muito de história, tem vários episódios são coisas sobre história, só que dá jeito também de ser ignorante em relação a isso, porque às vezes uma pessoa saber mesmo do que está a falar boicota uma pessoa. Ninguém pensaria isso. Mas ao mesmo tempo dá jeito conhecer sobre o que se quer falar. Sim. Mas eu não sei até que ponto é que uma licenciatura... Eu acho que o que tu queres é... Gostavas de ter um emprego do qual saíste para ir para o humor. Dizer assim, eu era advogado ou eu era médico, são assim as duas mais populares. Isso não. Então era só ter cadeiras... Ou seja, mas era licenciatura, se cá fazia tipo um mestrado, não é? E depois era giro, quer dizer, não necessariamente ser essa a minha profissão, mas gostava de ter sido historiador, não é? Tipo, estudar história para que esse fosse uma área de conhecimento que no fundo alimentasse o humor. Portanto, lá está, era mais um pequeno constrangimento, tipo um caminho, não é? Portanto, não era que eu quisesse ser o humorista da história, mas a história como é tudo, não é? Portanto, Sim. É inúmeras fontes de humor na história. Quando a pessoa esgota a atualidade, tens
Sim. Dezenas de milhares de anos para onde ir buscar pequenas coisas que são engraçadas. Eu só não percebo especificamente a licenciatura. Tu podias ser só uma pessoa que percebe muito de história. Não, e usa é isso na sua certo, comédia. mas é verdade. Uma pessoa pode simplesmente pegar mesmo no livro e não estar lá. Mas simplesmente foi má ideia porque eu não houve nada que eu tivesse, na altura me tivesse impedido disso. Simplesmente eu desleixei e comecei a ficar stand-up e fazer stand-up e se entusiasma muito e depois deixei de pôr isso como prioridade e acabei por deixar, mas não me tinha gostado nada. Assim, para os meus pais ficarem contentes. Então pronto, então está descoberto. É sempre isso, não é? Porquê que fazemos tudo isto? É para deixar alguém feliz. Não é alguém, é sempre alguém específico. Sim, ou nós, ou uma mulher, ou os nossos pais, não é? É sempre. Tu não tens espetáculos à venda neste momento, portanto não há nada que eu possa dizer, mas tens um livro da tua rubrica que nós falámos aqui, que está na Comercial. O Bem-vindos a mais um episódio de... Isto são os guiões de rubricas que tu foste fazendo ao longo com bastante 2 anos. edição, porque... Quer dizer, aquilo é escrito para a oralidade e tal, e para lá está, as repetições. Mas sim, isso é uma seleção de alguns, não vou dizer que são os melhores, e que, é que na verdade, uma pessoa pensa tipo, que é imediato ir fazer uma seleção e não sei o quê, e não é porque, lá está, tens que outra vez deparar-te com um trabalho que achavas que já tinhas despachado. Pois. Mas é isso, está... Desde dia 9 de junho, ou a 9 de junho, dependendo de quando este podcast sair. Não, é depois. Está desde dia 9 de junho. Desde 9 de junho. Desde 9 de junho, já exatamente. está imenso tempo, já não são os primeiros a chegar. Nos escaparatos, não é? Nas bancas e também na internet. Muito bem. E na Feira do Livro. Podem comprar. Tu estás, provavelmente, na altura em que as pessoas estão a ouvir isto, estás nos Estados Unidos, a ver Portugal a ganhar. Não vamos agora, sabes o que é? Este aqui dos podcasts são feitos com antecedência. Sabes lá o que é que me acontece? Tens toda a razão. Não é? Não... Exatamente. Vou estar... aqui estava... estou aqui. Estou aqui à frente. Estamos este... neste dia do mês que não vamos dizer, mas nós estamos... É o dia. Logo se vê. Tens toda a razão. Olha, Manuel, obrigado por teres vindo aqui agora, hoje e neste momento. O importante é aproveitar. Obrigado. Muito obrigado.